Meu nome é André Santos Laranjeira, sou mais conhecido aí nas torcidas aí como André Botafogo. Eu digo que tem uma parte do hino do Botafogo que fala que a tua estrela solitária te conduz, né? E isso é muito forte, muito verdadeiro assim na minha vida, sempre foi. Então, em 1988 eu ganhei, eu tinha 13 anos, 13 para 14 anos, e ganhei a minha primeira camisa do Botafogo, meus pais que me deram, né? E aquilo ali foi um dos presentes que eu mais gostei na vida inteira. E desde então eu comecei a sempre pedir camisa de aniversário, enfim, de Natal, eu só queria saber de camisa do Botafogo. E depois aí comecei a fazer algumas atividades que ganhavam dinheirinho e comecei a juntar o dinheiro, comecei a deixar de ir para o colégio de ônibus, ir a pé, andava 2 quilômetros mais ou menos e ficava com o dinheiro da passagem para poder também comprar aquelas camisas. E quando comecei a trabalhar, aí as coisas ficaram mais fáceis, né? Hoje eu praticamente, a cada ano, a cada camisa, a cada coleção nova de camisas que é lançada, eu adquiro todas, né? Esse ano, infelizmente, ainda não consegui, porque, por incrível que pareça, eles não têm a camisa do tamanho G para vender, mas já fui lá na loja, alguma hora eu vou conseguir comprar. E é isso, é uma paixão assim, avassaladora que eu tenho pelo Botafogo, eu e a minha família. Eu conquistei muita coisa da minha vida por conta dessa paixão. Conheci a minha esposa, né, numa rede social, comunidade do Botafogo, e a primeira vez que a gente se viu foi num estádio de futebol. Hoje a gente tem as crianças que tem o nome Botafogo registrado. Então, assim, essa coleção meio que retrata essa história, né? Então, eu sou muito honrado de ter, durante 28, 27 anos praticamente, ir juntando isso. E é um legado que eu pretendo deixar para os meus filhos, né? E uma história que eu entendo que seja interessante, que seja bacana. Olha, tem algumas que eu até deixei separado, que seriam talvez essas principais, vamos dizer assim. Né? Não sei se tem uma que... os meus ídolos no Botafogo, o pessoal brinca muito comigo, né? Porque você é maluco, seus ídolos são os caras que praticamente não ganharam nada, né? Mas os meus ídolos seriam o Túlio, o Guerreiro, né? A cabeça de área, o Sérgio Manuel e o Sandro, que até veio aqui naquela entrevista do Globo Esporte. Então, as camisas que eu acho sensacionais são exatamente as que eles vestiam. Essa aqui, do Túlio Guerreiro, né? Essa aqui é espetacular, que o Sandro trouxe para mim naquela reportagem, né? Toda assinada lá. Na verdade, ele disse, ele naquela entrevista, ele trouxe essa camisa, ele jogou no último jogo da Série B em 2003. E ela tá toda assinada para a filha dele. Quando acabou o jogo, ele pediu para que assinassem para a Bruna, e tá tudo aqui para a Bruna com carinho, para a Bruna com carinho. Quando ele veio aqui, que ele soube da história, ele disse que ele trouxe para me mostrar. Mas quando ele viu toda essa paixão, ele se emocionou aqui também e tal. Ele falou, eu trouxe para te mostrar, minha filha vai brigar, mas agora é sua, porque acho que não tem outro lugar que essa camisa fique melhor do que nessa coleção. Então ela passou a ter um valor sentimental muito grande também. E é como eu falei para vocês, a primeira, né? Aquela já tá surradinha. Eu lamento porque quando eu era criança, era a camisa que a gente botava e ia pra rua jogar bola com ela. Então ela tá bem surrada, né? Mas, pô, essa camisa é de 88, cara. Né? Essa camisa é de 88, então lá se vão 27, 28 anos praticamente. Eu diria que essa aqui é a que começou toda a história. Essa realmente é a que eu tenho um amor assim maior um pouco, mas todas elas, eu ontem estava arrumando aqui para que a gente fizesse essa entrevista e estava falando com o pessoal uns amigos meus pelo WhatsApp, estava falando, cara, isso aqui é uma viagem, porque cada camisa que eu vou dobrando aqui me remete a algum momento, me lembra de alguma história, de algum time, de algum jogo. Então, é isso. Essa aqui seria assim a número 1. Até porque foi, né, a primeira de todas. Tá? Aqui a gente tem, desde as camisas oficiais mesmo de jogo, né? Tem camisas de goleiro, tem camisas de torcida organizada. Eu fui da torcida jovem do Botafogo, fiquei com os caras da Fúria. Hoje já tem
uma amizade com o pessoal da Loucos, enfim, mas eu gosto das camisas, então eu vou comprando, né? Essa camisa aqui eu também acho muito bacana, que é a camisa que o Wagner utilizava, foi logo após o 95, né? A gente foi campeão. Eu acredito que essa camisa ela seja de 96, por ali mais ou menos, já tinha o selo de campeão, né? Brasileiro, em 7-Up, né? Tem, da 7-Up, olha que isso aqui é interessante também. Não da 7-Up, né? Daquela época de 95, olha a quantidade de camisa que eu tinha. Naquela época eu não trabalhava não, cara. Era mesada e eu lembro que eu pedia para minha mãe, me dá alguma coisa, alguma atividade para eu fazer e me dá um dinheiro. Aí minha mãe me passava, então pinta essa grade. Eu pintava a grade, ela me dava um dinheiro. Eu ia juntando dinheiro para comprar. Eu fazia umas bandeiras também enormes. Há pouco tempo o Rafael Caselli está escrevendo um livro sobre 95. E ele colocou no Face lá, manda uma foto, pessoal, com a camisa, quem tiver a camisa de 95 e tal. Eu falei, pô, essa eu tenho, que as primeiras a serem enviadas estariam no livro, na foto. Aí eu, pô, cara, aí eu peguei essas camisas todas aqui, que são todas dessa época, espalhei nesse sofá, sentei no chão, tirei a foto, mandei, aí ele respondeu, pô, cara, arrebentou, né, e tal. Mas por quê? Lá em 95, como é que começou a história? Eles fizeram uma camisa toda por conta das cores do Botafogo, não tinha o verde no 7-Up. Aí depois, não sei se por questão de contrato, sei lá, eles colocaram o verde. Então aí lá fui eu comprar o verde. Aí eu comprava a preta e branca, a branca e a preta. Aí lançaram com verde. Aí eu comprei a preta e branca, a branca e a preta com verde. Aí o Botafogo foi campeão brasileiro, colocaram o escudinho da CBF, ainda mais o campeão brasileiro. Aí lá fui eu, comprei a preta e branca, a branca e a preta. Aí lançaram umas diferentes, fora a camiseta, né? Camisa de treino. Tudo já bem surradinho, porque na época eu ainda jogava bola com elas. As mais novas eu tenho elas bem intactas, porque eu até uso, mas eu tenho mais cuidado. Mas eles lançaram umas assim, ó. Tem uma preta e uma branca assim, que o listrado vem só até aqui em cima. Lá fui eu comprar também, né? Então, cara, eu sei que eu me endividava todo, pagava não sei quantas parcelas, mas eu ia comprando. Então aí só de 95, 96, já tem aqui o que? Umas 10 camisas, né? Aí depois veio essa moda retrô. Então aí tem camisa do Túlio Maravilha, né? Tem do Newton Santos, tem as camisas que faziam Louco Abreu. Essa camisa aqui, eu me casei com ela por baixo do terno. Aí quando começou a festa, eu tirei e fiquei só com ela. Tem as fotos do casamento da gente e eu com essa camisa aqui. Também gosto pra caramba dela. É uma camisa dessas que fazem fora né? É até oficial, mas, né? Da época da Coca-Cola. Daqui a pouco eu choro aqui, né? Já não é novidade, né? Camisas de goleiro, tem umas camisas bem bacanas. Tem uma aqui que o Jefferson usava. Lá em 2003, quando o Levir Coupe conseguiu colocar ele na reserva do Max. Jesus do céu. Então, na época era o Botafogo no coração, até o programa de sócio-torcedor. Esse time dessa época talvez tenha sido o melhor time do Botafogo que eu vi. Vendo a B, de André Botafogo. 10 porque eu jogava bola na faculdade, eu era camisa 10. Aí eu tenho tatuagem, André Botafogo 10. Tenho um cachorrão aqui do Botafogo. Tenho nas costas no tribal também. É tudo loucura total, né? E essa camisa é o seguinte, os jogos mais importantes, eu comecei fui numa final de Taça Guanabara, numa semifinal de Taça Guanabara, aí fui com ela, o Botafogo ganhou. Aí fui na final da Taça Guanabara, fui com ela, o Botafogo ganhou. Eu comecei a falar, cara, essa camisa aqui é para jogos especiais, para jogos importantes. E fui, cara, eu devo ter ido uns 7 ou 8 jogos importantíssimos e o Botafogo só ganhava. Aí essa camisa eu pendurava separada, deixava ela pro jogo importante e tal. Só que aí teve um jogo da Libertadores da América que a gente perdeu, aí acabou o encanto. Mas é uma camisa de um time que para mim foi o melhor time que eu tenha, talvez, com certeza um dos 3 melhores, que foi esse de 2013, que tinha Sidorf e companhia.
mas que em compensação, por conta da formação dele, afundou com o clube, né? Jogou, a gente não sabia o que estava acontecendo nos bastidores e, enfim, endividou o clube a ponto da gente hoje estar tendo que batalhar com um time infinitamente inferior para voltar para uma Série A, né? Mas essa camisa aqui também é uma camisa que eu acredito que ela tem algum poder. Estou deixando ela de stand-by um pouquinho porque aquela derrota lá pro São Lourenço, eu acho que foi pro São Lourenço, marcou um pouquinho, então, mas é uma camisa que também tem alguma história. E assim são várias, cara. Se eu cavucar aqui, provavelmente vou lembrar de mais alguma coisa. As camisas de goleiro. Tem muita camisa. Camisas da época de 2003 também, né? Botafogo no coração lá. Você vai lavando, elas vão perdendo, né? Mas é isso, cara. Acho que, assim, vamos supor que tem aqui 150 camisas, provavelmente tem umas 20 camisas que teriam uma história bem específica, uma história, no meu ponto de vista, bonita, né? Mas no mais o todo, ele é muito importante para mim. Por isso que deixo o museu aqui em casa mesmo. Enfim, isso aqui para mim é uma grande viagem. Quando vocês entraram em contato comigo, falando desse documentário, eu achei bacana pra cacete, mas eu falei, pô, vou ter que juntar minhas camisas todas de novo, porque essas camisas, elas não cabem aqui no apartamento. Então metade fica aqui, metade fica na casa dos meus pais lá em São Gonçalo. Aí lá fui eu, peguei tudo, traz tudo, aí durante um tempo fica tudo entulhado ali, mas faz parte. Tem as camisas da minha esposa aqui atrás, tem casaco, tem calça, tem bermuda, tem... Cara, eu tenho muita coisa do Botafogo, copo, bandeira. Depois a gente vai ali mais para os quartos, eu mostro para vocês que aqui a gente vive meio que em função do jogo do Botafogo. Como é que é o nosso fim de semana? Ah, que dia e que horas é o jogo do Botafogo? Ah, sábado de tarde. Então beleza. Então sempre tem sábado de manhã, domingo, sábado de tarde não tem. Ou a gente vai, quando é aqui no Rio a gente vai aos jogos. Eu agora com as crianças, a Ângela até tem ficado um pouco por causa do Wagner, que ainda está muito pequenininho, apesar dele já ter ido a 3 ou 4 partidas. Júlia já foi a 32 partidas em 5 estádios diferentes. Mas o Wagner, ele é muito arteiro, então a gente está segurando um pouco porque ele não fica. A Júlia ficava quietinha, ele não fica. Mas eu vou a todo jogo, e quando o jogo é na televisão, a gente meio que prepara toda uma atmosfera para acompanhar aquilo ali, né? Então, nossa vida foi, eu falei para vocês no começo, né? A história do Tua Estrela Solitária Te Conduz, para mim, ela é realmente fato, né? Um rapaz no Facebook, Rogério, hoje até meu amigo, eu encontro com ele nos estádios, ele me mandou uma mensagem, eu tenho uma camisa do Túlio Guerreiro, que na época ele treinava, o Botafogo estava treinando no CFZ, e eu fui lá e falei com ele, e ele me deu a camisa, só que na época ele estava na reserva, então ele me deu a camisa 13 dele. E assim, eu vi que o cara é seu ídolo e tal, você quer a camisa? Eu, pô, cara, quero, claro que quero. Aí a gente se encontrou no estádio Newton Santos e ele realmente me deu a camisa. Eu achei bacana, só que todo mundo começou a me sacanear, dizendo, pô, essa camisa 13 não é do Túlio Guerreiro, pô. Cara, eu nunca vi o Túlio, era 5, pô, não sei o que e tal. E aí a gente, no trabalho que a gente faz na Rádio Botafogo, a gente tem entrevistado algumas personalidades do Botafogo. E uma delas foi o Túlio Guerreiro, a gente conseguiu entrevistar ele. E aí na entrevista, o engraçadinho lá, a primeira pergunta que fez, Túlio, você já jogou com a camisa 13? Aí eu parei e falei, fala que sim, fala que sim, fala que sim. Todo mundo pronto já pra rir, morrer de rir de mim. Aí ele contou toda uma história lá, que quando ele chegou, realmente ele não estava bem, estava no banco. Aí o Rogério lá, hoje somos amigos, ele me deu a camisa. E o Túlio, ele bateu o martelo. Joguei sim com ela. E também foi muito emocionante nessa entrevista, porque ele também ficou muito emocionado, assim como o Sandro. Porque os caras, a gente tem a sensação que os caras, eles não são seres humanos, né? Eles são, sei lá, você idolatra o cara, você acha que o cara é, né? E aí quando você consegue bater um papo com o cara não, cara, né? Às vezes a gente, jogador de futebol até hoje, eu tenho 40 anos, mas até hoje eu olho assim pros caras. Os caras agora são muito mais novos que eu, mas a sensação é que eles são os adultos, né, e tal, e a gente ainda
aquela sensação de moleque nossa, né? De que não, os caras são mais velhos. Na verdade, agora todo mundo mais novo que a gente, né? E aí o cara se emocionar, falar que quando viu lá eu falando que ele era ídolo, ele não esperava e tal. E é muito bacana isso. E essa oportunidade que a gente está tendo de fazer essas entrevistas, esse trabalho nosso lá por conta dessa entrevista lá no Globo Esporte, isso é um hobby, né? Dá um trabalho danado, vocês sabem perfeitamente, enquanto hoje é sábado, vocês estão aqui trabalhando, né? Mas é muito gratificante, eu fico muito satisfeito porque eu tenho interesse realmente em fazer mais pelo Botafogo. Então, quando você faz uma entrevista, por exemplo, a gente entrevistou Bebeto, Montenegro, Mantuano, Carlos Eduardo Pereira, os caras falando coisas que a gente nunca ouviu na vida. Então abriram o clube assim para a torcida, né? E nós somos só torcedores, nós não temos interesse nenhum. E a participação política, a gente não tem interesse em participar da política do Botafogo, a gente só quer cobrar, né? A gente quer cobrar que as coisas sejam feitas da maneira correta, diferentemente do que tem acontecido nos últimos anos, infelizmente. Mas vamos voltar para as camisas, que o tema é esse, né? Tudo de cabeça, cara. Inclusive ontem eu arrumando, eu começo assim, pô, mas cadê aquela? Aí começo a ficar nervoso. Eu falei, não, mas ué, né? Aí começo a ficar nervoso. Aí daqui a pouco eu acho. Uma outra história engraçadíssima, cara. Engraçadíssima desse lance de camisa. Aconteceu semana passada. O Sandro me deu essa camisa toda autografada, né? E eu tenho uma exatamente igual da época que não era autografada. E teve um programa que a gente fez aqui, um hangout aqui nosso, e que eu usei a do Sandro, toda autografada. E depois botei para lavar. Aí depois lavou, as roupas foram passadas e tudo, e as camisas estendidas assim para eu guardar. Aí eu peguei a camisa antiga, a igualzinha antiga, sem nenhum autógrafo. Cara, quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, eu botei para lavar a camisa, perdi todos os autógrafos. Cara, aquilo me deu, sabe, esquentou o corpo, me deu vontade de vomitar, Aí logo depois eu me acalmei e falei, meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Mas também que caneta que os caras usaram, como é que pode isso? Mas a camisa antiga, eu comecei a ficar, eu viajei, fiquei louco. Aí depois fui comentar com a minha esposa, ela até falou, ainda bem que não fui eu que botei para lavar, né? Porque senão você ia estar quebrando a casa toda aqui, ia estar botando a culpa minha. Realmente Aí tentei abstrair aquilo ali. Aí é engraçado que no dia seguinte, mexendo em algumas outras coisas, eu fui lá, achei a outra camisa. Aí primeiro foi um alívio, né? Depois aí voltei na primeira lá, né? Quando eu olhei a camisa atrás, número 7, era só olhar o número, mas o desespero foi tão grande que, eu pensava assim, bom, ninguém vai poder dizer que é mentira minha porque tá gravado lá na entrevista. Mas o que esses caras, esses meus amigos, eles vão me zoar? Aí pensei até em vocês. Falei, os caras vão vir aqui, não, e a camisa que o Sandro te deu? Eu falei, tá aqui, mas não tem mais os autógrafos, né? Mas aí, ainda bem que tá aí. Pelo Botafogo, cara. Pelo Botafogo. Eu não sei explicar, não faço a menor ideia de porquê. Na verdade, aí as pessoas perguntam assim, seu pai é Botafogo? Aí você, não, meu pai ele diz que não gosta de futebol, não liga para futebol, não é de torcer, ele até torce pelo Botafogo por conta de mim, né? Ele quer que o Botafogo vença porque ele sabe que eu fico feliz e quando o Botafogo perde, ele sabe que a gente fica triste. Mas os meus tios, eles eram botafoguenses, ferrenhos. E eu comecei a ir aos estádios com eles, eu devia ter uns 7, 6 anos, né? Só que logo depois eles foram para... Era uma tia, minha tia Cleonice, meu tio Celso e meu tio Carlos. O Celso e o Carlos eles foram para São Paulo trabalhar e minha tia Cleonice foi para Manaus trabalhar. Então aí sobrou pro meu pai, né? Aí o pai, agora é você que tem que me levar. Ele sempre me levou e tudo, né? Então... E desde daquela época eu, sei lá, cara, eu já sofria no sentido de o jogo para mim é uma coisa muito intensa, né? Aqui é o seguinte, quando o Botafogo tá ganhando, tá acabando o jogo, se eu pudesse eu desligo, se eu estiver em casa, no estádio não, no estádio é mais fácil que você extravasa, você grita, eu xingo todo mundo, vou lá para baixo, fico andando, a galera morre de rir comigo, eu sou uma atração à parte.
Mas em casa, por mim, eu desligava tudo, ligava um som bem alto para não escutar nenhum vizinho, nada, e não saber e marcar os minutos. Esses 5 minutos finais de cada partida do Botafogo aqui em casa leva 1h30, 2 horas, porque é de lascar. Aí o Botafogo é useiro e vezeiro em tomar um gol aos 49, acabou de tomar, né? Contra o Sampaio Correia aí. E isso acaba comigo, cara. Isso acaba com o meu fim de semana, isso acaba com... Pô, eu fico, sei lá, algumas horas sem falar, não consigo dormir. O jogo acaba meia-noite, acontece um negócio desse, 3 horas da manhã eu tô acordado ainda, ruminando aquele troço, cara. Então, assim, não é... as camisas, elas vieram por conta dessa paixão. A paixão é pelo Botafogo. Eu não sei, teve essa influência da família, dos meus tios, né? Mas logo depois eu levei ela sozinho, porque eu ainda era criança, né? Tanto que o meu irmão, que é mais novo, ele nem torce pro Botafogo. Meu avô conseguiu corromper e carregar ele pro lado escuro da força. Então, mas não chega nem... É um torcedor comum. É um torcedor do bem, um torcedor comum. Fica feliz quando ganha, quando perde não muda nada. Bem diferente da gente aqui. Aqui eu acho que se colocar aquele aparelhinho de medir a pressão num jogo do Botafogo, numa final, eu acho que para tudo, leva ele para o hospital porque não vai aguentar. Eu fico... Às vezes eu saio, às vezes eu pego o elevador, fico subindo e descendo do elevador para não saber o que está acontecendo. Porque o jogo está passando, eu quero desligar, mas aí a Ângela está vendo, não posso desligar. Ela aguenta, né? Eu vou para... Cara, eu deixo a louça suja. A gente almoça domingo, o jogo Botafogo 4 horas. Eu deixo a louça toda aí, ninguém mexe. Deixo coisas para fazer, roupa para estender, roupa para tirar do varal. Porque quando falta 10, 15, 5 minutos e o jogo tá não tá tranquilo, cara, eu começo a lavar a louça, eu começo a, sabe, eu tento, apesar de estar escutando ali o que está acontecendo, eu tento sair dali, fazer um mundo diferente, entrar numa caixa, fazer alguma coisa que passe o tempo. E não passa, o tempo não passa, cara, é incrível. Então assim, é o Botafogo, as camisas vêm dessa paixão, mas a paixão realmente ela é pelo Botafogo. E aí por quê? Dizem que a gente é escolhido. Eu não sou assim tão cara de pau eu sou muito cético nas minhas crenças, né? Mas eu não saberia explicar, né? O Botafogo realmente é uma coisa... Até porque a gente, se você parar, eu tenho 40 anos. Nessa trajetória toda como torcedor e assim, com esse fanatismo e com essa intensidade, a gente não ganhou muita coisa, né? A gente ganhou, os títulos foram poucos e se comparados com os demais clubes aí do Brasil, nem teria como fazer uma comparação, nem para dizer que é razoável, assim, alguma coisa que se equiparasse. A gente tem um brasileiro, enfim, cariocas. Então, assim, uma coisa que também uma vez eu falei, o Botafogo foi campeão, aquele time de Sidorf, né, campeão carioca, e a Júlia tinha 1 ano. Na hora que acabou o jogo foi em Volta Redonda, eu não fui em Volta Redonda porque eu não consegui comprar ingresso. E eu estava aqui, a gente já morava aqui. E eu saí aos prantos, campeão, né? E peguei a Júlia no colo e falei, olha, o papai ficou 14 anos para ver o Botafogo campeão. Você tem 1 ano e já é campeã, minha filha, né? E aí veio uma frase que eu até depois escrevi, coloquei na rede social, que realmente é... Eu viveria a minha vida inteira sem ser campeão, mas eu não viveria sequer um dia sem ser Botafogo, cara, porque é a minha essência, sabe? O Botafogo tá intrínseco em tudo, em todas as partes da minha vida. As pessoas que passam a me conhecer, quando eu mudo de emprego, ou quando eu conheço pessoas novas e começam a conhecer essa loucura, elas me falam, olha só, eu nem sabia que o Botafogo existia. Agora quando estou num restaurante e o Botafogo está jogando no Globo Esporte lá ou num outro canal qualquer, a pessoa olha para saber se ganhou ou não, porque remete diretamente a mim, né? Então, é o Botafogo. Voltando nesse assunto que você falou com a relação com o clube, se o clube pedisse a você, André, eu quero levar tudo isso para o Museu do Botafogo, o que você faria? Rapaz, aí você me perguntou o que era mais importante, se era o Botafogo ou se eram as camisas, né? Eu te disse que o Botafogo é mais importante, mas essas camisas elas têm uma importância muito grande também.
E a questão não é, delas estarem comigo, né? Dessa história estar comigo. A questão é de acreditar nas pessoas que lá estão. Né? Por exemplo, tem pessoas que eu tenho plena confiança na vida que né? Meu pai, por exemplo, é o presidente e fala isso para mim, leva todas as camisas. Mas eu não conheço as pessoas lá, né? E essa rotatividade também, a questão eleitoral, que são 3 anos, depois, o cara pode ficar 6, mas depois vem outro. Aí sabe-se lá quem seriam as pessoas que estariam tomando conta não dessa coleção, mas dessa história de vida, né? E além da ideia que eu tenho de deixar isso como um legado para os meus filhos. Porque eu gostaria que eu quero que eles sigam essa minha paixão. Eu torço para que não de uma forma tão intensa, porque como eu falei para vocês, quando perde eu fico arrasado e eu acho que isso nem é bom, né? Então a gente até tenta orientar, tenta fazer com que eles gostem muito do Botafogo, mas que entendam que isso tem que ser uma coisa mais saudável, né? Mas eu gostaria que isso ficasse para eles, essas camisas ficassem para eles. E aí, depois que eu já não estiver mais aqui, se eles entenderem que seja esse o caminho, né? Porque um museu seria muito bacana, mas quem é que vai tomar conta? Será que essa história não vai se perder? Né? A minha ideia é essa. Não é nem assim um egoísmo, ou sei lá, vaidade, não. É porque aqui está a história da minha vida, né? E misturada, óbvio, com a história do clube. Pelo menos nessas 3 décadas últimas aí. Então, hoje, se me ligassem lá, eu ia falar, pô, cara, não vai dar não. Não. Conheço torcedores não tão fanáticos que têm algumas peças, mas aqui nós estamos falando de alguma coisa em torno de 150 camisas, né? Nem o pessoal que eu conheço aí no máximo deve ter, sei lá, 20, 25, 30 camisas no máximo estourando. Essa loucura, pelo menos no meu nível de amizade, aí eu não conheço ninguém que seja tão... Invista tanto, porque isso aqui é um investimento. Cada camisa dessa agora custa R$230. Ainda bem que isso é só agora, de 10 anos para cá. Porque na época que eu era moleque, eu falei para você, ganhava mesada, pintava alguma coisa, minha mãe me dava um trocado, não tinha como comprar. Ia comprar uma de vez em quando. R$230 é absurdo, né? Mas hoje não, a gente vai ali, parcela em 230 vezes e vai pagando pro resto da vida. A maioria das suas peças, você comprou mesmo ou tem alguma que você trocou com alguém? Não, nunca troquei. Nunca troquei porque eu não trocaria nenhuma. A maioria eu comprei e muitas eu ganhei. Por conta dessa... As pessoas, elas sabem que... aniversário do André Botafogo, Natal. Cara, me dá uma xícara imprime um negocinho do Botafogo, cola, um adesivo. É isso que eu gosto. Então... E aí as pessoas, quando querem me dar um presente um pouco mais rebuscado, assim, camisa do Botafogo. Então, meus pais sempre me deram, meus tios sempre trouxeram para mim e tal. Então, trocar não, porque eu não conseguiria pegar isso aqui, me dar a sua aí, é mais fácil. Pô, me vende a sua. Eu compro a sua, mas deixa a minha aqui. Trocar eu não trocaria, não. É um tanto quanto complicado essa questão pelo seguinte, a camisa do clube ela não tem o patrocínio, né? A identidade do clube você não enxerga com o patrocínio. Mas financeiramente os clubes, principalmente aqui no Brasil, eles não têm como sobreviver sem essa questão do patrocínio, né? Já existe essa diferença de cotas de televisão, que agora em 2016 vai ficar absurda. Enfim, se clubes que já não têm grandes torcidas, que as torcidas já não apoiam tanto, que já não aderem aos planos de sócio-torcedor, que na verdade para mim, um clube ele poderia muito bem ele ter a camisa limpa se você tivesse uma adesão em massa nos seus programas de sócio-torcedor. Se o sócio-torcedor ele criasse realmente esse vínculo e cuidasse mais do clube. Mas hoje, financeiramente, é muito complicado. O Botafogo é um caso bem específico disso, né? No Campeonato Carioca a gente fez propaganda da Casa e Vídeo, R$2,99, casa um monte de... Né?
aquilo enfeiura demais a camisa. Aí, nas nossas próprias resenhas, no nosso site lá, as pessoas, não, mas porque tá ridículo, tá horrível. Cara, tá horrível. Tá horrível. Mas sem isso a gente não vai sobreviver, sem isso a gente não vai ter time, é isso que está pagando o salário do jogador. Então, assim, você tem que ter um pouco de cuidado para entender essa relação, né, que não é tão simples. Os clubes hoje, eles devem, as cotas de televisão já estão todas adiantadas, então para você pegar a próxima já é daqui a 2, 3 anos, então essa dívida, ela, né? Então se você tem um patrocínio forte, se você tem um programa de sócio-torcedor forte e consegue sair da mão desses caras que detêm o futebol, que é a questão da televisão, facilita. E aí sem patrocínio não existe. A gente está falando de Botafogo, a gente está falando de Barcelona, né, que é uma realidade completamente diferente. Então eu acho mais bonito sem, mas eu não vejo futuro eu não vejo isso acontecendo num futuro, pelo menos a curto prazo ou a médio prazo. Acho que aqui no Brasil a realidade é patrocinador mesmo e cada vez mais. Você pega, por exemplo, o Corinthians, que é um dos clubes que tem maior cota de televisão e que tem uma torcida gigantesca e que tem, sei lá quantas marcas de patrocínio, tudo quanto é canto da camisa, porque é da onde sai o dinheiro. Para você também ter um time que possa estar disputando em alto nível. André, para a gente finalizar, você, como você brincou, todo mundo fala André Botafogo, né? Como que é para você ser reconhecido com um clube que você tem essa paixão, essa coisa que você mesmo brincou que não sabe como explicar, e ter essa coleção de camisas? Para você, quando você para e pensa, caramba, olha, eu sou um torcedor, que todo mundo sabe que eu sou torcedor, as pessoas se identificam comigo por conta do Botafogo, eu meio que sou um embaixador do Botafogo, né? Além do mais, com essa coleção maravilhosa que você tem. Eu não tenho nem pretensão de representar a torcida, nem nada, mas as pessoas que me chamam de André Botafogo, na época eu estava na faculdade, eu tinha um professor que era botafoguense, o Fernando Mania, lá na UF, e ele falava, e todo mundo me chamava de André Botafogo, e ele, cara, muda seu nome, bota o Botafogo no nome e tal. E aí ele deixava eu assinar na prova, André Botafogo, eu ficava todo satisfeito, pra você ver o orgulho que eu tenho disso. E realmente eu fui olhar para ver como é que era, só que, cara, eu ia ter que trocar tudo quanto é documento e tal, e aí começou a vir na ideia, não, tudo bem, eu não faço. Todo mundo já me chama de André Botafogo, fica como se fosse um apelido. Mas os meus filhos, eles terão Botafogo e conseguir, né? E assim, depois da entrevista do Globo Esporte, eu sou uma pessoa bastante tímida. E para ir nos jogos, para mim, foi muito difícil, porque as pessoas vinham tirar foto comigo, as pessoas vinham me abraçar, como se eu fosse... Aí eu falava, cara, eu sou igual a você, eu só, sei lá, tive uma história que os caras acharam interessante e vieram conhecer, né? E eu ficava com vergonha, juntava gente para tirar foto comigo. Hoje, graças a Deus, já tá mais... Mas ainda assim, de vez em quando, vai um lá, pô, você passou na televisão, eu sempre vejo seu vídeo, eu choro com você. Chorar em rede nacional é uma maravilha, né? Todo mundo sabe que eu estou chorando, tá? E assim, então isso eu tenho muito orgulho, eu não posso ser exemplo para ninguém, porque eu acho que muitas das vezes esse meu fanatismo não é saudável. Eu fico mal, eu fico deprimido, e eu acho que o esporte, né, é uma coisa muito mais, muito melhor, é uma coisa que remete ao bem-estar, à saúde, né? Então eu procuro evitar que as pessoas elas façam o que eu faço. E eu digo que não tem mais jeito. Meu pai dizia o seguinte: não tem problema, quando eu ficar mais velho você vai melhorar. Eu fui ficando mais velho e só piorou. Ah, não, mas quando tiver filho vai melhorar. Meus filhos estão aí, né? Aí um dia ele falou, não tem mais jeito mesmo não. Essa ligação com o Botafogo, que as pessoas hoje, quando elas falam comigo e me veem, eu acho muito legal. Eu acho muito interessante e gratificante, porque você vive uma vida inteira no anonimato, mas batalhando por aquilo, né? Em algum momento, por conta de um reconhecimento qualquer, você passa a ter oportunidade de atuar, né? Você passa a ter oportunidade de influenciar as pessoas, de mostrar. Eu vivo pedindo, galera, vamos ajudar, vamos fazer o sócio-torcedor, vamos lá para a política, vamos lá ver o que a gente consegue ajudar. E aí quando você, pelo menos, fica um pouquinho mais conhecido, isso é mais fácil, né? Você consegue influenciar as pessoas e influenciar as pessoas para o bem, sempre. Isso que é mais importante. Eu tenho muito orgulho desse meu
desse conhecimento do André Botafogo. Não de eu ser conhecido, que eu não sou conhecido nada. Desse nome, né? Desse apelido. Meus amigos, a vida inteira me chamaram de André Botafogo. Então, é muito bacana. A sua esposa também coleciona? Ela coleciona porque eu vou comprando para ela, vou dando de presente. Eu não tenho muitas ideias para dar de presente, os presentes para ela. Aí tem dia dos namorados, dia do aniversário, dia do aniversário de casamento, tudo. Em geral, ela ganha a camisa do Botafogo também, mas ela gosta muito, ela cuida com carinho e tá sempre... A gente aqui, eu brinco lá no trabalho que é o seguinte, eu tenho 2 tipos de roupa. Eu tenho a camisa para vir pro trabalho e a camisa do Botafogo. Então assim, fim de semana, você me encontrar na rua, você me encontrar onde quer que eu esteja, que se eu não tiver que ir pro trabalho, que você tem que botar uma camisa lá, pelo menos uma bola polo, né? Mas quando o Botafogo é campeão ou ganha alguma coisa, eu apareço lá de camisa do Botafogo, não quero nem saber. Mas aí, em geral, é tudo camisa do Botafogo. E ela também. Então a gente anda de camisa das crianças, a gente anda com uma... Tem gente que fica envergonhado, tá todo mundo vestido igual, né? A gente tem maior orgulho de sair, os 4, tudo de Botafogo. E não interessa se o Botafogo tá bem ou mal. É a questão do amor, da paixão à instituição, e não ao momento, à situação atual. Então, assim, a gente vive... E ela é cúmplice minha dessa história toda. Porque, pô, imagina, se não gostasse de futebol, não tem como aturar um cara que nem eu. Não tem. E aí eu falo, às vezes eu quero desligar porque eu tô nervoso, eu quero dizer, não, ela tá vendo, ela quer ver. Então ela vê, ela vai no estádio comigo. É mó barato a gente tá casado há 8 anos e meio já, e a vida inteira foi assim. Eu contei lá na outra entrevista, a gente casou no sábado e viajou de lua de mel na segunda, porque no domingo a gente foi pro Maracanã ver o jogo Botafogo. Foi até 7-0 o jogo, um presentão, né? Então ela é cúmplice dessa aventura, dessa paixão. Ela, a família dela, a mãe dela, Dona Lucia, as irmãs, Luciene, Eliane, todas botafoguenses ferrenhas. Eu na minha casa não tenho isso, né? Meu irmão não torce pro Botafogo, meu pai não liga muito, né? Mas a casa delas, cara, todo mundo botafoguense. São 4 mulheres botafoguenses fanáticas e ainda bem, porque foi assim que eu a conheci e começou toda essa outra história de amor, de paixão, né? Que é a da nossa família. Meus filhos se chamam Júlia Botafogo, ela agora tem 4 anos, né? E o meu filho se chama Wagner Botafogo. Eles foram registrados assim, era um sonho que eu tinha. O Wagner é o nome do meu pai. Então, logo que eu conheci a Ângela, que é minha esposa, eu falei para ela, se um dia a gente tiver um filho, um menino, eu gostaria de colocar o nome do meu pai. E a questão do Botafogo, logo que eu falei, ela, não, bacana, com certeza, e quando veio, né? A história da Júlia foi interessante pelo seguinte, todo mundo me falava assim, você não vai conseguir, não vão deixar registrar o nome Botafogo, né, e tal. E aí eu com ela com 8, 9 meses de gravidez, e eu preocupado com aquilo, não, eu vou conseguir. E aí eu bolei na minha cabeça uma história que era o seguinte, eu decorei um texto, praticamente, em que eu falava assim, entregava lá o nome Júlia Botafogo, e se a pessoa falasse, não, mas Botafogo, por que não pode? Eu tinha a seguinte história para contar, não, olha só, a gente nem gosta de futebol, a gente praticamente não curte futebol, minha esposa odeia futebol. Na verdade, a minha esposa, ela foi bailarina quando era mais nova, então tem a Ana Botafogo, na verdade seria uma homenagem à Ana Botafogo. Cara, eu tinha isso decorado, eu tinha esse texto decorado, por incrível que pareça. E aí eu imprimi o nome, Júlia Botafogo, para não falar, sei lá, na entonação de voz me entregar, né? E tava ali já com aquilo na ponta da língua. Eu entreguei o papel, a moça olhou, na hora que ela olhou, saiu digitando, cara, já aquilo me deu. Aí na hora que eu peguei a certidão, que eu subi, que eu mostrei para todo mundo, aquilo foi uma vitória, né? Não precisei usar a história. E aí o Wagner Botafogo nasceu no mesmo lugar, foi a mesma pessoa que registrou. No Wagner ela perguntou, mas o sobrenome de vocês não tem Botafogo. Eu puxei a certidão da Júlia, mas não tem problema não, que aqui, ó, você... 4 anos atrás registrou meu filho. Ah, eu lembro, não, tudo bem. Então aí colocou lá o Wagner Botafogo. Então, mais uma coisa bacana assim, dessa loucura nossa, né? O nome dos gatos. A gente tem 7 gatos, né? Aí alguns têm nome de jogadores, outros não, mas tudo em alusão ao Botafogo. Então tem o Foguinho, tem a Estrela, tem a Luz, que é daquele trecho do hino, Facho de Luz, né? Na verdade o nome dela seria Facho de Luz, mas a gente só chama ela de Luz. Aí vem os jogadores, tem o Rafael Marques, tem o Lodeiro, o Jefferson e... Rafael Marques, Lodeiro, Jefferson... E Louco Abreu, óbvio, né? Louco Abreu também é uma história engraçada.
A gente pegou o gatinho muito pequenininho na rua, largado, e a gente pegou, né, para cuidar, ficamos com pena e vamos levar lá no veterinário para fazer aquele check-up, para vacinar e tudo. E assim que a gente chegou no veterinário, a gente morava em Macaé. E o veterinário era um amigo nosso, porque a gente já tinha os outros gatos, né? E era botafoguense também. Então eu ia no Moacirzão, encontrava com ele. Aí eu cheguei lá e ele, pô, gatinho preto e branco, porque inclusive eles são a maioria preto e branco. Aí eu, pô, tudo a ver, né? Ele, beleza, qual é o nome? O Louco Abreu. Ele, pô, morreu de rir. Aí pegou e começou a avaliar o gatinho, olhar e falar, ó, tudo bem, mas não vai dar pra ser louco, não. Vai ter que ser louca, porque é a gatinha. Aí eu, caramba, aí agora... Aí eu, não tem problema, vamos registrar aí Louco Abreu, tudo junto com o apóstrofe, L-O-C apóstrofe Abreu. E aí tá aí com a gente até hoje. A gente já teve a Fogosa e o Folgado, que já faleceram, tadinho. A gente gosta muito de animais, a gente gosta muito de bicho, então... Esse aqui é o Wagner Botafogo, chegou há pouco tempo, tem 1 aninho agora, né? A Júlia Botafogo, que é minha preciosidade, tem 4 anos. E a minha esposa, Ângela, também conhecida como Ângela Botafogo, né? Porque aí fica todo mundo Botafogo. Bom, na verdade, eu tenho uma camisa aí também antiga, de quando eu era adolescente. Eu também sou Botafogo desde criancinha, graças à minha mãe, que é botafoguense fanática. E aí ela transformou a família toda em Botafogo. As minhas irmãs também são botafoguenses. E aí eu sempre tive, né, esse gosto, né, de ir nos estádios, de acompanhar o Botafogo. E aí também fui, né, ganhando as camisas, fui comprando algumas. Mas depois que eu conheci este colecionador, aí eu também tenho a minha coleção. Não chega ao nível dele, mas eu já tenho uma coleção também graças a ele. Ele sempre me dá camisas do Botafogo. Eu adoro ganhar coisas do Botafogo, camisas principalmente. E aí, graças ao André, assim, eu tenho bastante coisa também. Tenho camisas ali, todas, a grande maioria, né, oficiais. E que também, né, lembram de títulos, né, que a gente ganhou, são camisas comemorativas, algumas que eu tenho que são especiais pra mim. Quando você conta com amigos, você tem uma coleção de camisas do Botafogo, qual a primeira reação? Elas acham diferente, né, porque mulher gostar de futebol já é diferente, né, e ainda mais tendo coleção de camisa. Mas elas acreditam, porque eu não entendo assim muito de futebol, mas eu gosto muito do Botafogo, acompanho sempre o time, vivo falando de futebol, vivo falando de Botafogo, então as minhas amigas já estão acostumadas com essa minha loucura. E elas acham bacana, todo mundo acha bacana esse amor, né? São tão assim diferente por time de futebol, todo mundo acha legal. Eu tenho essas 2 camisas aqui que pra mim são especiais. Essa aqui foi a primeira camisa que ele me deu no estádio de futebol. Ilha do Governador. Ilha do Governador. No ano que o Maracanã fechou, aí fizeram aquela... Botafogo e Flamengo jogaram muito lá no estádio da Ilha, né? Da Portuguesa. Foi lá que a gente se viu pela primeira vez e ele me deu essa camisa de presente. E como eu sou fascinada pelo Louco Abreu, desculpa, mas eu sou. Marido que desculpe, mas... Você acha que eu falei que o meu ídolo maior era o Sandro? Por quê? Se vem Louco Abreu aqui, ela ia embora, cara. Com ele, ela ia com ele. Ia juntar meus 2 filhos com os 4 dele. Então, assim, Vaguinho. Infelizmente, né, o Botafogo não fez aquela Celeste, a outra Celeste alvinegra, né, a feminina. Eu tinha muita vontade de ter aquela camisa, mas enfim, eu tenho essa aqui, que é do Louco. Ele vai ser sempre um grande ídolo meu, com toda certeza. Por isso que é uma camisa que me marca bastante. Essa aqui tá guardada, eu quase nem uso pra não estragar, porque o Louco Abreu tá guardadinho no coração, com muito carinho. Olha, chega Natal, aniversário, quer me presentear. Nada criativo, né? Mas quer me presentear e me deixar feliz? Me dar alguma coisa do Botafogo. E geralmente é camisa que o Botafogo tá sempre lançando, então eu
fico feliz. Se não é camisa, é vestido, alguma coisa do Botafogo eu sempre ganho. E isso me deixa muito feliz, porque é algo que eu realmente vivo com intensidade. A gente aqui na Respira Botafogo, 24 horas por dia, 365 dias no ano. Eu digo que tem uma parte do hino do Botafogo que fala que a tua estrela solitária te conduz, né? E isso é muito forte, muito verdadeiro assim na minha vida, sempre foi. Então, em 1988 eu tinha 13 para 14 anos e ganhei a minha primeira camisa do Botafogo, meus pais que me deram, né? E aquilo ali foi um dos presentes que eu mais gostei na vida inteira. Essa camisa é de 88, cara, né? Essa camisa é de 88, então lá se vão 27, 28 anos praticamente. Eu diria que essa aqui é a que começou toda a história. Essa realmente é a que eu tenho um amor assim maior um pouco. Essa camisa aqui, eu me casei com ela por baixo do terno. Aí quando começou a festa eu tirei e fiquei só com ela. Tem as fotos do casamento da gente e eu com essa camisa aqui. Também gosto pra caramba dela. É uma camisa dessas que fazem fora né? É até oficial, mas, né? Tem tatuagem, né? Botafogo 10. Tem o cachorrão aqui do Botafogo. Tem nas costas um tribal também. É tudo loucura total. Um rapaz no Facebook, Rogério, hoje até meu amigo, eu encontro com ele nos estádios. Ele me mandou uma mensagem, eu tenho uma camisa do Túlio Guerreiro, que na época ele treinava, o Botafogo estava treinando no CFZ, e eu fui lá e falei com ele e ele me deu a camisa, só que na época ele estava na reserva, então ele me deu a camisa 13 dele. E assim, eu vi que o cara é seu ídolo e tal, você quer a camisa? Eu, cara, quero, claro que quero. Aí a gente se encontrou no estádio Newton Santos e ele realmente me deu a camisa. Eu achei bacana, só que todo mundo começou a me sacanear dizendo, essa camisa 13 não é do Túlio Guerreiro, cara, eu nunca vi o Túlio, era 5, não sei o que e tal. E aí a gente, no trabalho que a gente faz na Rádio Botafogo, a gente tem entrevistado algumas personalidades do Botafogo. E uma delas foi o Túlio Guerreiro, a gente conseguiu entrevistar ele. E aí na entrevista, o engraçadinho lá, a primeira pergunta que fez, Túlio, você já jogou com a camisa 13? Aí eu parei e falei, fala que sim, fala que sim, fala que sim. Todo mundo pronto já pra rir, morrer de rir de mim. Aí ele contou toda uma história lá, que quando ele chegou, realmente ele não estava bem, estava no banco. Aí o Rogério lá, hoje somos amigos, ele me deu a camisa. E o Túlio, ele bateu o martelo. Joguei sim com ela. Alguns de vocês devem ser flamenguistas, mas aquele gol de cavadinha vai ficar guardado assim pra eternidade.